nunca, Vivian nunca usou. Priscila, grava. Tema importantíssimo. Sim, sim, eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Em 5 minutinhos a gente começa conteúdo, gente. Estamos só recebendo as pessoas, todo mundo entrando. E muito feliz pela participação de vocês. Ou seja, significa que é um tema realmente de interesse dos terapeutas ocupacionais, algo que a gente pode contribuir com os colegas. A Nossa, Giovana, A Lívia foi revisora científica do livro de neuropsicologia do Roger. que maravilha. A Giovana fez pós-graduação no HC, que é aberto. Eu também fiz. Eu fiz lá no CDN. Também não é exclusiva para psi. Não deixa de ser um desafio, né, gente? Quando é uma pós-graduação multidisciplinar, a gente tem muitas oportunidades de trocas, mas ao mesmo tempo a gente fica com o dever de fazer articulação com o nosso próprio saber, né? É um trabalho a mais. Cibele disse que nunca usou, mas se interessou, se interessou mega pelo tema. Oh, Será que é será verdade? verdade? Eita, a Cibele sabe tutucar, hein? Vamos ver junto aqui se é verdade ou não. Hoje a gente descobre isso. Teve gente que fez formação com a Maria Cristina Nawati. Ah, eu também, uma querida. E posso adiantar uma coisa sobre a Cristina? Posso não? Então, ela está no nosso corpo docente. A gente vai ter ela também na pós-graduação. Não tem como ficar sem a Noate, né? Não tem. Uma carta de estrelas, essa pós-graduação, que vocês ainda irão saber a respeito. A Leila fez pós-neuropsicologia lá em Salvador, na Bahia. Você sabe que há um tempo atrás eu fiz um levantamento, né? Onde tinha curso de pós-graduação, multiprofissional. No período, na época que eu estava na Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, no grupo jovem. E nós fizemos um levantamento. Salvador, Bahia, tá aí. Eu acho que não tá naquele levantamento. Vou até dar uma olhada, Leila. Fiquei super curiosa, para incluir até a sua, né? Não estou mais lá, mas encaminho, com muito prazer. Ela pode ter feito em outro lugar. Ela pode ser de Salvador e teve que viajar para fazer, né? Ou fez a distância, talvez. Pode ser. Ah, em São Paulo. Fez em São Paulo. Ah, tá vendo? Por isso que você não detectou. Vanei Fez de reabilitação cognitiva na NEP Neuro, Goiás. Legal. É bom que as pessoas estão conversando entre si, né? É bom que todo mundo vai descobrindo onde que tem. Lícia, 19h45. A gente bate o martelo para a gente começar a honrar todo mundo que entrou aqui no horário e a gente começar o que a gente tem tanto conteúdo para falar hoje, gente. Um bate-papo muito gostoso. A Lícia organizou de uma forma que a gente vai fazer uma articulação bacana com o nosso conhecimento. Pode bater uma tela, tá ótimo. 19h45, começamos. Agora que eu olhei as frases, pararam um pouquinho, eu vou olhar as câmeras abertas para ver as carinhas também. Tem um monte de gente de câmera fechada, desligada. Eu não fico aborrecida também, não, porque eu tô cansada de fazer isso. Esse horário, Ó, final do dia, né? A gente está disposto, mas nem sempre para a câmera aberta. Vaneide, nossa querida lá do DF. Patrícia Santos, Rio de Janeiro. Juni de Recife. Obrigado, Juni, pela participação. Luciane tá jantando. Gente trabalhando ainda. 2 minutos. Contagem regressiva. Tô na touca morta como farofa, na farofa, tá certo.
Filha para dormir, colocando a filha para dormir. Quem nunca? Quem é terapeuta ocupacional e mãe, realmente faz o balanço dos papéis ocupacionais, né? Nossa, tem um monte de gente jantando esse horário, né? É bom que a gente está jantando aqui junto. Vai ser um jantar com uma conversa agradável. Então, Pernambuco. Você sabe o que que isso é bom? É porque eu acho assim, na neuropsicologia, de vez em quando, a gente passa todo final de semana fazendo relatório. Mas eu acho que isso acontece em qualquer área da terapia ocupacional, né? Haja relatório para se fazer. sim, tinha uma colega de Brasília que estava auxiliando, né, com um suporte para que ela parasse de ter que fazer repetidamente relatórios nas madrugadas, que ela não estava conseguindo ter uma rotina muito saudável, não. Deu horário, Lícia, oficialmente, vamos iniciar nosso workshop especialíssimo. Então vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Então, já dei as boas-vindas, vou dar novamente. Como o Naum comentou, né? Vou dar boas-vindas especial aos participantes de Angola, Moçambique, Portugal e outros países que estão nos agraciando, né? Apesar desse desafio dos fusos horários. Diga a Luísa lá em Portugal. Gente, vocês já ouviram falar, da história dos dois mundos de Aurora? Quem já? Comentem aí quem já conheceu essa história, quem conhece. Eu não conhecia, Alicia. Deixa você compartilhar, eu não conhecia. Ó, boa parte do pessoal aqui também colocando, eu não conheço, eu não. Então, a maioria não, né? Então, eu vou contar logo. A Aurora, ela era uma senhora já idosa, né? Sua vida, ela era um retrato de múltiplos interesses e dedicação. Ela era dividida entre a ambição profissional, a vida familiar e a busca por autoconhecimento. A jornada de Aurora começou com uma sólida formação acadêmica, que a levou à aprovação de um concorrido concurso público federal para advogada trabalhista. Paralelamente à sua carreira jurídica, a Aurora dedicou-se intensamente à família, tornando-se mãe de 5 filhos, como muitos aqui. Não de 5, né? Hoje um pouquinho menos. Mas a rotina de Aurora era um equilíbrio entre as demandas de trabalho e as alegrias e os desafios da maternidade. Além das suas responsabilidades profissionais e familiares, a Aurora possuía uma curiosidade que a impulsionava a explorar diversas áreas como budismo, feng shui e espiritismo. E ela cultivava uma série de hobbies, né, e paixões. Falava italiano, inglês. Ela era uma leitora assídua. Dançava, tocava piano, praticava yoga, musculação, adorava massagens. Com o tempo, no entanto, uma mudança sutil ocorreu. Uma a uma dessas atividades elas foram deixadas de lado. A Aurora, antes tão falante, não falava mais sobre filosofia, nem sobre religião, foi deixando os livros de lado. E a quem perguntasse, ela ainda dizia ser uma leitora voraz. E aqui eu pergunto: como é que essa mudança não levantou questionamentos da família? Como, né? E por quê? Quais os motivos dessa transição na vida de Aurora? Por que que aqui, nesse momento, ninguém chamou um terapeuta ocupacional? Será que o impacto é do envelhecimento ou são das questões de saúde? E aqui é importante a gente notar que antes a Aurora gerenciava sua hipertensão, agora ela já necessitava da ajuda dos familiares para lembrar da medicação. E algo que era bem interessante era que antes ela não ligava para a televisão.
Nunca foi de ligar. Mas agora ela passara todas as tardes assistindo filme e novela. A filha dizia que é como fosse uma outra pessoa e não mais a Aurora. Vocês conseguem ver essa história sendo similar? Assim, alguém já viveu um pouco disso? Podem responder. Agora, o que que acontece nesse momento, né? Até que a filha leva a Aurora ao geriatra e ao neurologista, e ambos recomendam a terapia ocupacional. Gente, essa história se repete todo santo dia. Por isso que esse workshop de hoje é uma virada de chave. Porque a verdade é que não é a família que vai devolver atividades cotidianas para o paciente com transtorno neurocognitivo. Não é o médico que vai reabilitar as atividades cotidianas com segurança. É o terapeuta ocupacional. É você. Somos nós. Mas só quem tem conhecimento dessa clínica, clareza, coragem, é que consegue ser esse profissional. Então, vou pedir agora para vocês segurarem firme, porque nos próximos minutos você vai ver que não é preciso ter 10 anos de terapia ocupacional para se tornar referência nesse tipo de caso. É preciso saber o que fazer. E isso você vai descobrir aqui, hoje, comigo. E aí, eu conheço algumas pessoas aqui, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Lícia Machado, sou terapeuta ocupacional com especialização em saúde mental e em neurociências aplicadas à longevidade. Eu fiz neuropsicologia no CDN São Paulo e administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Além da prática clínica, pude ser professora e palestrante convidada em alguns eventos. Já atuei como membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia na produção do Boletim, que é uma publicação periódica, coordenada e editada pela própria sociedade. E agora, com grande entusiasmo, sou sócia do Naum Mesquita, no Instituto de Estudos Avançados em Terapia Ocupacional. Junto, a gente quer impulsionar a terapia ocupacional, oferecendo pós-graduação, mentoria e, o mais importante, criando e divulgando novos trabalhos e recursos para as comunidades, tanto profissional como para o público em geral. Mas hoje, o que que a gente quer impulsionar é você na área de neuropsicologia. Então, vamos lá. Eu preciso alertar vocês agora que esse workshop será uma mudança definitiva de percepção que você terá acerca do paciente com transtorno neurocognitivo. E o maior problema de você ficar até o final dessa aula é que você pensará duas vezes antes de pegar seu próximo paciente. Esse workshop é muito direto ao ponto e com aplicações práticas para vocês acabarem com a insegurança diante do paciente com transtorno neurocognitivo e já saberem o que fazer amanhã na primeira avaliação que surgir. Por isso, eu vou fazer o seguinte agora: eu vou dividir em dois momentos. O primeiro vai ser daqui a 18 minutos e vai separar o profissional mediano dos profissionais excelentes que vão saber exatamente o que fazer para elevar sua avaliação, não para uma nota 10, mas para uma nota 1000. E já no segundo momento, esse aqui vai te levar para o próximo nível. Eu vou deixar para o finalzinho, porque aí já é um filtro de quem merece e quem não merece. Até porque as estatísticas já mostram que o processo de aprendizagem funciona muito bem, com começo, meio e fim. E se você souber pela metade, vai ter um conhecimento pela metade, um atendimento pela metade. Infelizmente, vai ser um profissional que também recebe pela metade. Eu estou escutando um áudio, então eu vou pedir para todo mundo fechar o seu microfone, tá bom? Então agora eu quero fazer um acordo com vocês. Quem ficar nos próximos 18 minutos vai ter a chance de receber um presente, ok? Quem fica só vai sair ganhando. E vocês sabem que eu não brinco em serviço. E quem ficar até no final vai receber algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu tô até emocionada, pessoal.
Mas vai ser uma ótima revelação. E muitos aqui vão amar. Na maioria, na verdade, tem que ficar, né? Para ficar de coração apertado mesmo. Então vamos lá. O que que são transtornos neurocognitivos? Eles são condições que causam um declínio significativo na cognição, ou melhor, em uma ou mais áreas da função cerebral, como na memória, na atenção, na linguagem, nas habilidades visuais, espaciais ou nas funções executivas. Antigamente, muito desses transtornos eram genericamente chamados de demência. No entanto, o termo transtorno neurocognitivo foi introduzido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Ele reconhece o declínio cognitivo e fala que ele pode ter diversas causas e que não se limita apenas à demência. Então vamos lá. Existem duas categorias principais. O transtorno neurocognitivo leve, que se caracteriza por um declínio cognitivo discreto, perceptível pela pessoa, por seus familiares ou por um profissional, e que pode ser confirmado por testes neuropsicológicos. No entanto, esse declínio, ele não interfere de forma significativa na independência da pessoa nas suas atividades de vida diária. É como se a pessoa precisasse de mais esforço ou de estratégias compensatórias para realizar suas tarefas. O transtorno neurocognitivo leve, ele pode ser um estágio inicial de uma doença que progride para um transtorno neurocognitivo maior, mas nem sempre evolui. Tudo bem por aqui para todo mundo? Me falam aí se está tudo ok. Eu vou falar agora sobre o transtorno neurocognitivo maior. Obrigada, Ana, Vaneide, Alessandra. Então, o transtorno neurocognitivo maior, ele é uma categoria que substitui o termo demência. Aqui, o declínio cognitivo, ele é substancial, ele é acentuado, ele afeta um ou mais domínios cognitivos de forma significativa e interfere na independência da pessoa nas atividades cotidianas. Ou seja, a pessoa passa a ter dificuldade para realizar tarefas complexas, gerenciar suas finanças, cuidar de si mesmo. Agora que a gente já alinhou o conceito, vocês vão ver comigo quais são os erros que o terapeuta ocupacional comete ao atender sem preparo uma pessoa com transtorno neurocognitivo, ou seja, acelerando a doença e agravando o quadro. Bem, o que é e como é? O erro é achar que para simplificar ou adaptar a atividade basta fazer análise da atividade para atender as demandas físicas, sensoriais, sociais e mais ou menos cognitiva. Na minha época, a gente falava muito o termo concentração e citava em alguns objetivos, né, no tratamento. Um outro erro que a gente vê do terapeuta ocupacional é oferecer estímulos que podem não exigir o esforço cognitivo necessário desse paciente. Ou focar apenas nos déficits, em vez de valorizar e estimular o que o paciente ainda é capaz de fazer. A gente, como terapeuta ocupacional, vive falando isso, né? Que a gente sempre está ali focada no que o paciente pode e deve fazer e é capaz. Mas, infelizmente, na prática, ainda mais na neuropsicologia, tem pessoas ainda que têm esse olhar e uma certa dificuldade, sabe? Eu acho que quando a gente está na área mesmo para valer, isso vai ficando muito mais claro. Então, um outro erro que a gente pode ter é fornecer mais auxílio do que necessário. Olha, Ana Luísa, eu não vou nem dizer de infantilizar o cliente, eu não vou nem entrar. Esse daí eu abro um outro workshop só para falar disso. Mas um erro também que tem é da gente fornecer mais auxílio do que aquele paciente precisa. E aí o que que acontece? A gente tira a oportunidade da pessoa de tentar ou participar de uma atividade que seja mais complexa e que ele pode fazer. Então, você pode até agir com a melhor intenção,
Você pode ter a melhor das intenções, pode buscar ajudar, mas essa prática ela pode estar acelerando a demência e limitando o futuro do seu paciente. E é por esses, e o que que acontece, né? Isso tudo é porque esses erros, mesmo que você tenha as melhores intenções, falta uma compreensão aprofundada do perfil neuropsicológico funcional do paciente. Se a gente não fizer uma avaliação que vai além do básico, né, uma avaliação que detalha não só o déficit, mas também as funções preservadas, as estratégias que o indivíduo usa e o potencial latente, o terapeuta ocupacional ele vai agir no escuro. Ele vai se basear apenas em observações superficiais. É essa lacuna no entendimento que leva à subestimação, à superproteção e à perda de oportunidades valiosas para a reabilitação. O conhecimento aprofundado em neuropsicologia, ele não é apenas sobre aplicar testes, mas é sobre interpretar como o cérebro do paciente funciona de verdade no dia a dia. E aí sim, traçar um plano de tratamento, um plano de intervenção verdadeiramente eficaz. Não dá para ficar em tentativa e erro, né? Podendo gerar prejuízos. Não dá. O que eu posso dizer é que é possível sim atuar em muitos dos casos com que vamos discutir hoje. E é exatamente aí que você ganha o respeito da equipe e o respeito da família. Para isso, você vai ter que ter raciocínio clínico simples. Tudo bem, é simples, que transforma uma avaliação insegura em uma conduta respeitada por toda a equipe profissional, mesmo que você nunca tenha atuado com pessoas com demência. Então, eu vou dar um spoiler agora, tá? E não tem nada a ver com decorar etapas, tem a ver com raciocínio clínico, rápido e afiado. Veja, o que você tem que fazer para o paciente ter a chance real de resgatar suas atividades, mesmo quando a família não acredita mais nessa possibilidade? Como é que você identifica os instrumentos que vão te assegurar essa chance real de resgate? Tá, pelo olhar clínico apurado. Também. Mas aqui eu quero te mostrar que é o uso de ferramentas de avaliação. E aí eu falo das específicas da terapia ocupacional em neuropsicologia. Então, isso envolve desde a aplicação de testes padronizados que medem funções cognitivas e desempenho em atividades, até a observação direta e a entrevista detalhada com o paciente e sua rede de apoio. É esse arsenal de conhecimento e instrumentos que nos permite traçar um caminho para o sucesso. Não tem como terapeuta ocupacional não enxergar além do diagnóstico. Não tem. Não tem como enxergar. Mas ele precisa. Tudo bem que a gente está tendo que neuropsicologia, a gente vai ter que estudar e saber de muito dos casos. Mas o terapeuta ocupacional ele enxerga assim. Então, a gente utiliza o quê? Uma combinação de avaliações funcionais, cognitivas e de desempenho, que nos revelam um potencial latente do indivíduo, ou seja, as suas capacidades, talentos, habilidades, ou seja, os internos, mas que ainda não foram totalmente desenvolvidos, manifestados ou sequer percebidos. E como você pode mostrar isso com embasamento, segurança e autoridade, sem causar atrito na equipe? Gente, com um bom relatório. É mostrar o que é nosso de fato. Agora, pensa bem. Por que que a maioria dos terapeutas ocupacionais cobra R$ 90 por sessão e os que fazem especialização em neuropsicologia cobram até R$ 420? Sem parecer mercenários e sem se venderem nos planos de saúde. Karina está comentando se a gente pode atuar em neuropsicologia em outras áreas além da geronto, como clientes com TEA. Sim, Karina, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Não já te respondeu, mas eu vou falar para você aqui também, tá?
Agora, você pode até falar assim para mim, Lícia, você tem quase 20 anos de prática com transtornos cognitivos, vive organizando curso, está sempre se capacitando. Com essa experiência, é natural que você consiga fazer tanta coisa. Ó, é exatamente isso, mas você também pode trilhar seu próprio caminho. Trabalhar com neuropsicologia permite atender a qualquer público, viu, Karina? Qualquer público, inclusive o infantil. E cá para nós, em qual área de trabalho saber sobre atenção, memória e função executivas não é importante para a terapia ocupacional? Gente, até na trauma-ortopedia, paciente para seguir as orientações, os exercícios, ele precisa disso. Então, toda a minha preocupação, as ligações, as mensagens que eu fiz com os colegas mais experientes na área de neuropsicologia e o investimento em inúmeros cursos me ensinaram muito. Mas a tua jornada, ela pode ser diferente. Você não precisa enfrentar os mesmos desafios que eu tive. Meu caminho foi bom, tá? Eu aconselho para quem quiser, eu tô dando a estrada. Mas pode ser mais rápido. Tu pode escolher um caminho rápido e tranquilo. Gislaine, também vou falar da TA, tá? Todo mundo querendo adiantar minha fala aqui, né? Mas é bom que aí a gente conversa e vou te dizer que na pós-graduação a gente tem uma disciplina de tecnologia assistiva, tá? A gente usa, a gente precisa, né? Bem, então vamos todo mundo aqui repetir comigo que atender transtorno neurocognitivo, TDAH, autismo, requer neuropsicologia. Se você é terapeuta ocupacional ou cursa TO, sabe bem do que eu tô, bem do que eu tô falando. A faculdade, ela até fala das funções cognitivas, mas ninguém ensina o que fazer quando o paciente está lá, com alterações de comportamento durante o banho, ou com déficit nas funções executivas, precisando de ajuda para cozinhar, usar o smartphone e tomar suas medicações de forma segura. Hoje até existe graduação com a disciplina de neuropsicologia e aqui no Rio de Janeiro, o que é um avanço, mas a aplicabilidade prática e as estratégias de intervenção específicas para essas situações do dia a dia ainda são um grande desafio na formação convencional. Ou seja, na maioria dos nossos cursos de graduação. Sem falar que a graduação te entrega uma visão introdutória, que por si só não capacita o profissional a dominar as ferramentas e as estratégias necessárias para intervir com segurança e eficácia nesses quadros tão delicados. Bem, alguém que está com um iPhone está falando que está travando. Está travando para todo mundo ou será que é só a internet dele? Vocês estão conseguindo assistir? Ah, tá. Todo mundo aqui tá ok. Então vamos lá. Então, se você se sente insegura, com medo de errar, de não saber como avaliar, o que estimular, qual estratégia cognitiva usar, o que pode ou não fazer com aquele paciente, eu vou te dar uma chance de mostrar o seu valor, de sair daquele momento de silêncio, de paralisia, de busca desesperada de atividade em grupo de WhatsApp e te dar um caminho onde vai te levar para uma atuação segura e de autoridade. Essa especialização com certeza vai te dar a confiança que você precisa. Agora, vamos voltar para a história da Aurora e pensar como a avaliação dela poderia ser feita? Mais gente falando que está travando. Ah, não, é a mesma pessoa. Tá. Ok, Tatiana não compreende o papel de cada profissional. É, mas cada um tem sua especificidade, né? A gente pode retomar esse assunto? Ao contrário, Tatiana colocou que o duro é quando o neuropsicólogo quer treinar atividades ocupacionais. Ah, é. Eu vou te dizer que o duro também é fazer pós-graduação multiprofissional e escutar isso. Escutar professor querendo falar sobre isso. Dói.
Eu quero saber quem é o terapeuta ocupacional que fica sentado, confortável nesse momento. E eu acho que não tem um que não tem ninguém que escape desse momento. Tá. Então, agora a gente volta para a história da Aurora, né? E vamos pensar na avaliação, como ela poderia ser feita. Vocês estão prontos? Todos estão atentos? Digita aí no comentário. O Daniel tá falando que é duro, que passou por isso. Cara, todo mundo que faz pós-graduação multiprofissional passa por isso. O que que acontece, Patrícia? Então, antes de voltar para a Aurora, eu vou responder aqui o que a Patrícia está comentando, tá? Que ela fala que a avaliação neuropsicológica, se ela pode ser aplicada mesmo pelo terapeuta ocupacional. Bem, a terapia ocupacional, ela realiza sim avaliações com enfoque neuropsicológico. Agora, é importante entender que a neuropsicologia ela é um campo multiprofissional, onde cada profissão contribui com sua avaliação específica, alinhada às competências profissionais. Patrícia, sabe por que que você está perguntando isso? E eu acho que é o que gera essa confusão para o público. É o fato do Conselho Federal de Psicologia ter regulamentado a especialidade de neuropsicologia, denominando o psicólogo como neuropsicólogo. Porque aí é um termo que muitas vezes leva à interpretação equivocada de que a avaliação neuropsicológica ela é de responsabilidade exclusiva desse profissional. Na realidade, enquanto o neuropsicólogo, psicólogo especializado, foca em teste e medida cognitiva para diagnóstico, o terapeuta ocupacional avalia como as funções cognitivas impactam o desempenho nas atividades de vida diária e na autonomia dos indivíduos, usando uma perspectiva funcional. E aí, vamos lá, o que que tem mais aqui? Gente, é tanto comentário que eu estou me perdendo, né? Mas consegui responder, né, Patrícia? Sofia tem recebido muitas avaliações de psicólogos. Eu também recebo, tá? E agora na avaliação neuropsicológica tem uma parte sensorial, né? Eles também têm um teste que usa para avaliar o sensorial. Acho que eu não estou perdendo aqui nenhuma fala, né? Mas o que eu quero falar é que, assim, a neuropsicologia a chave nessa área é a colaboração. A avaliação neuropsicológica de um psicólogo, ela pode complementar e deve complementar a avaliação do terapeuta ocupacional, resultando em um plano de cuidado muito mais completo para o paciente. Tem cursos específicos, né? A Nilcele está falando que no HC a neuropsicologia é específica para psifono. Agora a gente vai ter a nossa, né? Específica para terapeutas ocupacionais. Então eu vou contar agora, né? Vamos voltar, gente? Vamos lembrar ali da Aurora e eu já volto daqui a pouquinho para a gente conversar, tá? Vamos Então eu voltar vou para contar fora, mas só para o pessoal saber. Tem instrumentos que são exclusivos do TEOS que eles são loucos para ter autorização para aplicar. Então, da mesma forma que a gente tem isso, né, a gente vai falar mais na frente. Tem instrumentos que são da TO, neuropsicológicos exclusivos da TO, e que eles são loucos para poder aplicar. sim, só não aplico porque os profissionais que têm, né, que validaram, fecharam. Porque se não fosse isso, já estariam. Pedido é o que não falta, né? Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui como é que foi a primeira consulta da Aurora e eu deixo o final para depois, ok? Paciente em casa, receptiva, em companhia de uma das filhas, pergunta se eu prefiro sentar no sofá ou na cadeira da mesa de jantar. Partimos para a anamnese, pergunto seus dados de identificação, a sua filha lhe ajuda com algumas informações e prosseguimos com a sua queixa, o seu histórico de saúde e os profissionais que lhe acompanham, os medicamentos que são utilizados, o médico responsável, a sua história de vida atual, a história familiar, a escolaridade, os cursos complementares e os dados da rotina. Então, essa foi a primeira consulta. O final eu já entrego, tá?
Gente, eu já organizei muitos eventos e ajudei diretamente alguns terapeutas ocupacionais. Inclusive, deve ter alguém por aqui que já me conhece. O Naum, por outro lado, já faz a mesma coisa, sem falar do que já fez pela nossa categoria. E é por isso que decidimos oferecer uma pós-graduação em neuropsicologia, e sim, a primeira específica e exclusiva para terapeutas ocupacional, com professores que são referências nessa área. E olha que demorou, viu? Mas a gente precisava de algo que, além de entregar isso para vocês, todo esse conteúdo com validação nacional perante o mercado, perante os pacientes, e até para você se sentir, né, mais confiante como uma referência. E após conhecer a faculdade CTA, uma instituição de ensino superior localizada em São Paulo, com foco e tradição em cursos de saúde, isso se tornou realidade. Nós, terapeutas ocupacionais, seremos os primeiros com essa pós-graduação no CTA. Sem dúvida, essa é a mais completa e a única pós-graduação do Brasil em neuropsicologia para terapeutas ocupacionais. Para os nossos colegas que estão aqui, são de Angola, Moçambique e Portugal, é importante destacar que essa pós-graduação, ela é oficialmente reconhecida e validada pelo Ministério da Educação, pelo MEC no Brasil, que garante qualidade e rigor acadêmico. Então, a gente sabe que esse processo de reconhecimento de diploma nesses países, ele segue normativas específicas, né? Mas ter uma titulação brasileira validada pelo MEC é um forte diferencial que facilitará os trâmites de equivalência, de reconhecimento profissional em seus respectivos países. Agora, eu vou mostrar rapidinho o nível de absurdo que está essa pós-graduação na faculdade CTA. E logo em seguida, vamos finalizar esse nosso encontro sobre os instrumentos de avaliação. Então, anota tudo, senão nada vai fazer sentido depois. Você até pode sair agora desse workshop ou ficar e ver o que a maioria dos terapeutas ocupacionais só vão descobrir depois. Olha aqui tudo que essa pós vai ter. Ela vai ter fundamentos da neuropsicologia, neuropsicologia dos processos cognitivos fundamentais, neuropsicologia dos processos cognitivos superiores, psicofarmacologia, transtornos neuropsicológicos no ciclo de vida, neuropsicologia e interdisciplinariedade, testagem em terapia ocupacional com enfoque neuropsicológico, reabilitação neuropsicológica em terapia ocupacional no ciclo de vida, arte e reabilitação neuropsicológica. Gente, sinceridade. Vai. 0 a 10. O quanto que vocês acreditam que essa pós está boa? Podem colocar aí que eu vou guardar. Ô, Luana, eu já vou falar da matrícula, viu? Pode esperar. Opa, todo mundo dando 10, dando 1.000, mandando correr. Que bom. Então vamos lá. E agora a gente vai para o grande final, a melhor parte. Quem ficou aqui, parabéns. Vocês são os terapeutas ocupacionais que demonstraram verdadeiro comprometimento e por isso terão acesso a mais uma grande oportunidade na noite de hoje. Talvez a maior desse ano e que já começa a valer a partir de agora. Eu vou dar uma lida, gente. Vocês me deixam tudo curioso aqui para ler vocês. Vamos lá. Ó, então vamos lá. Agora vejam bem quais foram os instrumentos neuropsicológicos que podemos escolher no caso da Aurora. A gente pode escolher a avaliação cognitiva, do Adebruck, a versão revisada. Ele é conhecido também como o ACR. Aqui ele vai nos ajudar a saber, de um modo geral, qual é a habilidade cognitiva da Aurora que está comprometida. O ACR é uma bateria de rastreio cognitivo global. Ele avalia diversos domínios, como atenção, memória, linguagem, fluência verbal e habilidades visoespaciais. Tudo isso de forma relativamente rápida e abrangente. Leila, eu adoro essa bateria, adoro. Agora, particularmente, né, eu gosto tanto dela que eu uso até na atenção primária. E é verdade, viu? Eu não comentei na minha apresentação,
mas eu também atuo no ambulatório e no Poxa. Centro Municipal de Saúde de Atenção Mista aqui no Rio de Janeiro, com direito à clínica da família, equipe EMUT, e nele eu atuo na minha área, que é saúde mental e neuropsicologia. Mas voltando aqui à Aurora, aqui podemos escolher o ACR para identificarmos a presença de algum comprometimento cognitivo. Se a dificuldade da Aurora está na memória, está na atenção. E, por favor, vamos nos atentar e analisar se a dificuldade de desempenho da paciente ela está à luz da classificação, com base na média da população, de sua idade e escolaridade. Vamos nos basear em critérios pré-definidos, ou seja, nos pontos de corte. Infelizmente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, escreve aqui que a gente programa um segundo workshop. Bem, aqui o ACR da Aurora forneceu ACR. O ACR, estou repetindo aqui para o Estevão. O que que acontece, Estevão? Na Aurora, a gente está usando uma avaliação que ela é bem abrangente, ela é uma bateria de rastreio cognitivo global. Se chama Avaliação Cognitiva de Odebrecht, a versão revisada, ok? Então, a gente escolheu agora o ACR para a gente identificar algum comprometimento cognitivo da Aurora. E aí eu falei dos critérios pré-definidos também, né? Então, infelizmente, se vocês quiserem saber um pouco do que eu falei sobre esses critérios, a gente vê um segundo workshop, que não vai dar aqui. Mas o ACR da Aurora, ele forneceu uma classificação que indica a necessidade de avaliarmos melhor a atenção e a memória dela. Mas ele não explica e nem vai explicar qual é a gravidade dos subtipos de memória da Aurora, nem da atenção e nem da função executiva. E sabe por quê? Porque não cabe a esse instrumento. Então vamos fazer o seguinte: pega aí do seu lado ou escreve que a gente vai precisar agora de um teste de trilhas, porque com ele a gente avalia melhor essa atenção e ainda aproveita para olhar a flexibilidade cognitiva e a velocidade de processamento. Viu como o teste de trilhas é bom? Agora, o que que é flexibilidade cognitiva? É a capacidade do nosso cérebro de adaptar o nosso pensamento e comportamento a novas situações, mudanças ou informações inesperadas. Em outras palavras, é a habilidade da gente mudar de estratégia quando algo não está funcionando. É a capacidade de enxergar um problema por diferentes ângulos e encontrar uma solução. É o que permite a gente mudar de foco, de atenção e alternar entre outras perspectivas. É adaptar e ajustar as nossas ideias rapidamente diante de novas informações. Sabe aquele momento que a gente precisa lidar com imprevistos? É a flexibilidade. Ele permite que possamos analisar a situação e buscar alternativa, em vez de a gente ficar travado naquele momento. Ficou claro o que é flexibilidade cognitiva? Então vamos lá. O teste de trilhas, ele divide em duas partes. Ele tem a parte de A, que ele avalia a velocidade psicomotora e atenção visual. E tem a parte B, que é uma tarefa onde se alterna entre números e letras. É a que exige maior flexibilidade mental, atenção dividida e planejamento. E aqui a chave de ouro. A discrepância que pode acontecer entre a parte A e a parte B do teste de trilhas, ele pode indicar uma disfunção executiva específica, que é comum em condições como TDAH, lesões frontais ou até certos tipos de demência. Então, voltando aqui, entender o porquê a gente não fica somente no ACR? Um paciente, ele pode ter um desempenho aceitável no ACR, mas apresentar um déficit sutil na aprendizagem verbal, na lista de palavras, que sugere, tá, um comprometimento cognitivo leve. A lista de palavras, ele é um teste de aprendizagem auditivo verbal. E ela é o que nos vai dar dados para analisarmos a memória verbal e o aprendizado da Aurora. O ACR, ele tem componentes de memória, mas ele é relativamente muito simples. O que que ele pede?
para você lembrar três palavras após um tempo. O lista de palavras é o teste de aprendizagem auditivo verbal de Rei, é o RAVLT, tá? Então, quando a pessoa, nesse teste, né? Deixa eu voltar aqui um pouco, peraí. O que que o que que o ACR pede, né? Foi isso que eu tinha comentado. O ACR, ele pede para você lembrar três palavras após um tempo. O lista de palavras, o RAVLT, que ele é mais robusto, ele é um teste de memória. Ele avalia o quê? Como a pessoa aprende e retém informações verbais através de múltiplas exposições, ou seja, de mais palavras. O que eu gosto nele é a curva de aprendizagem, porque aqui a gente observa se a Aurora apresenta ou não melhora no desempenho ao longo de várias tentativas. É ele que dá a memória de curto e longo prazo, através da recordação imediata e tardia. Ó, o Estevão está perguntando se o ideal, então, é aplicar o ACR e o teste de trilha. Depende, sabe? Eu escolhi a história da Aurora para poder a gente ver estas avaliações, né? Essas tarefas neuropsicológicas que são mais adequadas. Mas depende muito. Depende muito do resultado do ACR. O que que ele está falando para você? Aí vamos lembrar aqui, né? Na Aurora a gente precisou dar uma olhada, investigar melhor a atenção e a memória dela. Por isso que eu escolhi o teste de trilhas. Então, ele me dá o quê? A memória de curto e de longo prazo, certo? Então vamos esclarecer. Vamos falar rapidamente aqui sobre memória. A memória, ela se baseia na duração do armazenamento da informação. Então, o que que a gente tem? Os principais tipos de memória, né? Porque a gente tem que considerar que a memória, elas são compartimentos que se baseiam na duração do armazenamento da informação. Os principais tipos de memória são memória de curto e de longo prazo. A de curto, ela retém uma pequena quantidade de informação por um período muito grave, ou eu digo, muito breve. Então, assim, a de curto, ela retém uma pequena quantidade de informação por um período muito breve. Pensa nela como um bloco de notas mental temporário. Geralmente, ela consegue reter 7 itens, mais ou menos dois, como um número de telefone curto ou uma lista de compras pequena. A duração dessa memória ela é curta, ela varia de alguns segundos a, no máximo, alguns minutos, cerca de 20 a 30 segundos, se a informação não for ativamente repetida ou processada. E ela é essencial para as tarefas do dia a dia que exigem que a gente mantenha uma informação em mente enquanto usa. Por exemplo, lembrar os ingredientes de uma receita enquanto pegamos um item na despensa, ou memorizar o número de telefone apenas no tempo suficiente para discá-lo. Agora, a memória de longo prazo, ela é um sistema de memória que armazena informações por períodos muito longos, que pode ir de minutos a anos, ou até uma vida inteira. Pensa nela como um arquivo permanente do seu cérebro. Em relação à capacidade, ela é considerada praticamente ilimitada. Não há um limite conhecido para a quantidade de informações que podemos armazenar na memória de longo prazo. A duração dela é indefinida. Algumas informações podem permanecer acessíveis por décadas, embora a facilidade de acesso possa variar. E ela armazena todo o nosso conhecimento do mundo, nossas experiências de vida, habilidades, fatos e conceitos. Não vou entrar aqui nas subdivisões de forma detalhada, porque acreditem, elas existem. E ainda há uma lista de palavras, né? Se a gente for falar sobre essa lista ainda, né, no RAVLT, o que que a gente vai ter? A gente tem os efeitos de interferência, como a introdução de uma nova informação que afeta a memória da informação anterior, o reconhecimento versus recordação, se a pessoa consegue reconhecer as palavras mesmo quando não consegue recordá-las espontaneamente. Então, essas informações, elas são cruciais. Ela te indica os transtornos de memória que são mais específicos. Isso aqui vai te ajudar a entender as dificuldades de aprendizagem. Continuando, vamos agora pegar, né, o span de dígitos e medir a capacidade de memória de curto prazo e ter mais dados sobre a atenção da Aurora.
O spam, ele é assim, ele tem uma sequência de números. Por exemplo, 381. O que que a Aurora vai fazer? Ela vai precisar repetir os números exatamente na mesma ordem que eles foram ditos. Se ela acertar a sequência, essa sequência vai ficar um pouco mais longa. Por exemplo, 6294. Isso vai continuar até ela não conseguir mais repetir a sequência corretamente. Essa sequência, ela vai na ordem direta quando ela repete a mesma sequência do terapeuta. Quando o paciente repete a mesma sequência, né, na ordem direta, é o que a gente fala que é a memória de curto prazo verbal. É quantos itens a Aurora consegue reter por um curto período de tempo. Agora, esse teste também ele tem a ordem inversa. Aqui os números eles são repetidos de trás para frente. E aí a gente vai ter a memória de trabalho. E mais o componente de função executiva, que é quando a Aurora organiza e reverte essa sequência. A memória de trabalho, ela é frequentemente considerada uma parte da memória de curto prazo, mas com um componente ativo, porque ela não só retém a informação, mas ela também manipula e processa para resolver problemas, planejar e raciocinar. Por exemplo, quando a gente calcula um troco mentalmente. E tem mais. A diferença entre o desempenho na ordem direta e inversa, ela pode ser muito mais informativa sobre a capacidade de memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, o que é bem útil em diagnósticos como TDAH e em pacientes com lesões que afetam o córtex pré-frontal. Agora, vamos com todo o amor pegar a bateria delótica. Agora sim, a gente chegou no ouro da terapia ocupacional. Isso porque, com ela, vamos identificar os déficits, como orientação, percepção e organização. No caso da Aurora, ela vai nos revelar o porquê dela estar esquecendo e como ela pode aprender a usar uma agenda ou outras estratégias para compensar esse déficit. Isso sim é uma avaliação de terapia ocupacional completa, funcional e do jeito que precisa ser na nossa prática. Depois, a escala de eventos prazerosos com idosos com comprometimento cognitivo, que é para identificar as atividades que a Aurora pode fazer com prazer e ter mais chance de se engajar em alguma atividade significativa. Vamos usar também a avaliação direta do estado funcional, a revisada, tá? O DASF-BR, para mensurar o desempenho em atividades de vida diária e instrumentais. E aí, vamos pegar a medida canadense de desempenho ocupacional, que é para identificar as ocupações importantes para ela e como o comprometimento cognitivo, cognitivo está afetando. Muito difícil achar quem habilita na Delógica. Como assim? A gente tem a Beatriz Bittencourt e ela é nossa professora, é claro, está no nosso corpo docente. A avaliação direta, Karina, você está perguntando se o Delógica avalia o desempenho? Com toda certeza, com você ali do ladinho. Antes da CLPM, Loiane, a gente tem a avaliação direta do estado funcional. É a da FISBR. Eu vou colocar aqui e vou escrever para vocês. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou colocar aqui rapidinho. Eu gosto muito dela, uso sempre que necessário. Vamos lá. Opa, das FI saiu um Bzinho, mas é um BR, tá? Vou colocar aqui, ó, BR. A lista de interesses, ela se chama Escala de Eventos Prazerosos para idosos com comprometimento cognitivo, ok? Gostaram? Fala aí para mim. Ó, são essas tarefas neuropsicológicas que vão facilitar, né? Para discriminar entre diferentes tipos de comprometimento, avaliar o perfil do déficit, como eu já falei, monitorar mudanças ao longo do tempo.
Olha, eu vou resumir aqui. O ACR, ele foi aqui um ótimo ponto de partida para a triagem, mas os testes de lista de palavras, trilhas e span de dígitos, eles foram essenciais para aprofundar a avaliação, caracterizar o perfil cognitivo da Aurora, auxiliar o diagnóstico diferencial e possibilitar um planejamento terapêutico eficaz. Os nossos testes, baterias e questionários, eles dispensam comentário. E aí eu estou falando da avaliação direta do estado funcional, revisada da ASFBR, o Delótica, e aí, assim, saber que existe o Delótica para crianças, para quem trabalha com crianças, para adultos e para idosos. São três baterias, diferentes, tá? Cada uma para o seu público. Então, ó. Agora, se você fala assim para mim, tá, mas eu não tenho total segurança para atender um idoso com demência frontotemporal, Alzheimer ou corpos de Levy. Eu queria muito atuar nessa área, mas será que é para mim? Será que eu vou conseguir aprender de verdade? E se eu errar? Será que eu vou conseguir? Meus amores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você vai ter tudo isso em um só lugar, com acesso a abordagens atuais, protocolos específicos de terapia ocupacional e com acesso às últimas novidades. Tudo que você vai aprender foi validado e é utilizado pelos melhores profissionais da área. E estão aqui, são os nossos professores. Então, vamos lá. Desde realizar um excelente tratamento e transformar vidas até cobrar mais de R$ 300 por cada sessão e ter no final, no mês, no mínimo R$ 10.000 a partir de então, é para pensar, não é? E o que todos os profissionais que vão fazer essa pós-graduação vão ter em comum? O que que a gente vai ter em comum com essa pós-graduação? A gente vai descobrir que não precisa de anos de experiência, nem ter que estudar fora do país para ter sucesso. Vocês vão poder optar por se especializar em um nicho técnico, específico e valorizado, onde o terapeuta ocupacional muda vidas e tem evidência para provar os benefícios que gerou na vida dos pacientes. Nunca mais vai depender a afirmar a sua prática com base em subjetividade ou tem segurança sobre as decisões clínicas. E agora eu quero falar com você que está comprometida aqui em crescer na sua carreira e em ser reconhecida pela equipe multiprofissional e fazer diferença de verdade na vida dos seus pacientes. Ó, só para recapitular, tá? Na nossa pós-graduação, quando eu falei de uma maneira geral das disciplinas para vocês, eu vou citar aqui só para vocês ficarem com mais vontade. Nela vai ter neuropsicologia da inteligência, da atenção, da memória, da linguagem, das percepções, das funções executivas, visoconstrução, gente, e prax. A prax é a cara da TO. A gente vai ter aula de prax. Cognição social. Deixa eu ver aqui. A Giovana está falando que está procurando o treinamento, né, na avaliação infantil, o DOTCA, CH. Mas, ó, ela é nossa professora, tá, Giovana? Se tu tá procurando, eu vou te falar que você vai conseguir ter canal aberto com ela. Agora, as psicopatologias, né, como transtorno do neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, TEA, TDAH, transtorno específico de aprendizagem, transtorno do humor, ansiedade na infância, transtorno de conduta e oposição desafiante, transtorno neuropsiquiátrico, neurológico, psicopatologia dos processos demenciais, lesões cerebrais adquiridas, dependência química e os impactos neuropsicológicos da Covid. Está tudo na nossa ementa. E aí, ó, claro, a classificação internacional da funcionalidade, suas estruturas da função cognitiva também. Gente, o que que é aquele professor? Meu Deus. Desenvolvimento neuropsicológico, neuropsicologia da aprendizagem, déficits sensoriais e perceptivos, neuropsicologia da nutrição, alimentação e neuropsicologia do exercício físico. Eu tô falando, tô lembrando que eles são os professores. A gente vai ter que fazer um evento só para falar deles, né? Tem gente internacional, vocês não estão entendendo. Tem gente que vai dar aula da China. Gente, o que que é a Teresa Carter? Quem não conhece, cheia de artigo. Ela vai dar aula com muito carinho para vocês.
A gente ainda vai falar de sono, cognição, descanso, neuropsicologia forense. Ah, não, pode dar spoiler, não tem problema não. Vai cair perícia judicial, sim. Vai falar de testagem, terapia ocupacional, e aqui eu tô falando de seleção, interpretação de resultado de avaliações e tudo com enfoque neuropsicológico. Os instrumentos de avaliação que a gente vai ver são restritos e os não restritos, como eu citei agora alguns. E a reabilitação neuropsicológica na infância e na adolescência também vai ter, né, para o idoso. Os instrumentos de avaliação que são restritos ou não, também para adultos e idosos, né? Sem falar nos modelos e seus instrumentos, como o modelo das incapacidades cognitivas de Claudia Allen, a avaliação direta do estado funcional, o DASF, a versão estendida e revisada do DASF-BR, porque tem, o Programa Personalizado de Atividades, o TAP-BR, sim, Márcia Novelli vai estar aqui. Ah, Alessandra, não, não é covardia, não. Você vai ver como isso aqui vai ser fácil, fácil. Você pode concluir, você vai dar tempo de fazer super tranquila no teu tempo. Se preocupa com isso, não. A gente vai falar do TAP tanto na versão ambulatorial como no domiciliar. Vai ter o modelo canadense de desempenho ocupacional, o modelo de orientação cognitivo para o desempenho ocupacional diário, o modelo de ocupação humana, o modelo interacional dinâmico de reabilitação cognitiva, que eu estou muito fã dele, gente. Eu estou muito apaixonada por Delótica. Din, Din, ô Celiana, você nem sabe o que que a gente vai falar daqui a pouco para ti. Ou a gente vai dizer também sobre a avaliação cognitiva dinâmica da terapia ocupacional, né? Como eu já adiantei para a população infantil, adulta, idoso. O hoje, nossa, Adriana Dias, que é aquilo? Maravilhosa. O hoje é um treino das funções executivas por meio de atividades funcionais. A gente vai ter ele. Sim, eu falei da classificação internacional de funcionalidade, Ana Carla. Você vai gostar, viu? Porque é aquele spoiler do Naum que ele falou de perícia, vai ter tudo isso. A gente vai falar também do inventário de tarefas rotineiras, o RTIE. Não dá para citar tudo, gente. Mas, ó, vai ter escala de avaliação de incapacidade de demência, tanto a versão longa quanto a curta, a escala de estadiamento e progressão da demência frontotemporal, o teste de desempenho funcional executivo, validado no Brasil, e a reabilitação neuropsicológica em terapia ocupacional no adulto e idoso, para quem gosta, como eu. E aqui eu estou falando de quê? De técnicas de reabilitação cognitiva, estimulação multissensorial baseada nos princípios do Snoozelen. O treino cognitivo, a tecnologia assistiva vai ter. E neuropsicologia da arte é muito completa. Essa pós é muito completa. Ó, Ana, a Fabrícia, eu tô tentando falar com ela, viu? Mas por enquanto a gente não conseguiu conversar. Eu sei que ela estava passando por algumas questões pessoais, mas não posso garantir porque realmente a gente não fechou nada. Mas também não posso negar, né? A gente está apenas começando. Então agora me diz, se alguém aqui já fez uma especialização em neuropsicologia multiprofissional e se deparou com esse conteúdo? Claro que não. E ainda bem, né? Senão o coração de ninguém aqui iria dar conta. Para quem trabalha com crianças, tem muita coisa que eu citei aqui para criança, Carla. Não sei se eu consegui entender a sua pergunta. Ana Fabrícia é um amor. Eu também acho ela super referência na área, gosto muito dela, já fiz curso, já tivemos juntas em vários momentos, tá? Agora, tem gente aqui que já me perguntou, né? Quanto que custa tudo isso? Vamos lá. Gente, vamos pensar aqui. Um curso presencial, né? Técnico e atualizado com esse nível de conteúdo e aplicabilidade prática custaria fácil entre o quê? Uns 20 mil, uns 35 mil, talvez até mais. Tem instituição com mensalidade de R$ 1.195. Agora eu te digo assim, hoje você não vai pagar esse valor, porque essa não é só uma oportunidade de aprendizado, é uma chance real de transformar a sua carreira. Então, pensa aqui. Quanto vale você saber exatamente o que fazer quando estiver diante de um paciente com alterações neuropsicológicas?
Quanto vale se sentir segura, valorizada, reconhecida e saber que você está devolvendo a vontade de viver, de participar, de fazer, de se sentir bem. Agora imagine o impacto disso na sua vida profissional. Poder cobrar, não caro, mas seu valor real pelos atendimentos. Atrair uma clientela qualificada, ser indicada por outros profissionais, com a certeza que você é o melhor para aquele paciente. Ser indicada por médicos, familiares, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos. Eu recebo muita indicação de psicólogo. Eu recebo de todo mundo, né? Mas eu recebo de psicólogo. É sobre competência. E sim, vai ser em EAD, vai ser à distância. Você vai poder fazer em qualquer lugar do Brasil e nos países que eu citei, né? Aliás, de qualquer lugar do mundo, né? EAD dá para fazer, né? Agora, essa pós, a gente está falando aqui sobre competência, né? Mas também a gente está falando sobre reconhecimento, respeito e propósito. Por isso, para celebrar nossa pós-graduação com a Faculdade CTA, única e mais completa do país que te especializa em neuropsicologia, chegou a hora. Para celebrar nossa pós-graduação em neuropsicologia com a Faculdade CTA, a mais completa e exclusiva do Brasil, a gente tem uma oferta que ninguém aqui vai acreditar. Uma oportunidade única que jamais se repetirá. Posso falar com certeza. É um investimento que seria de 18 mil, bota aí 12 vezes de 1.500. Ela pode ser por muito menos. Sabe quanto? 5 mil. Sim, 5 mil à vista e 12 vezes de 500. 12 vezes de R$ 500. E sabe por quê? Graças a uma parceria especial com a Faculdade CTA. A gente está garantindo agora uma bolsa fantástica. Então, ó, sua matrícula estará aberta na quinta-feira, às 9 horas, e vai durar 24 horas, com parcelas apenas de R$ 500. Essa é a sua chance de fazer uma especialização em neuropsicologia com a melhor condição de todas, desenhada exclusivamente por e para terapeutas ocupacionais. Não perca! Mas precisa de muita atenção aqui. Na quinta-feira, os 5 primeiros inscritos vão receber o acesso a uma imersão em um grupo de plano de carreira. Ah, mas só vai até ser até a quinta-feira. E ó, sobre essa imersão, é só para os 5 primeiros inscritos, tá? Meus amores, uma coisa que eu aprendi que trouxe muito resultado na minha vida e profissão foi o sucesso, ele ama velocidade. Vai ser 24 horas. Abre a matrícula na quinta-feira, das 9 e dura até 24 horas. Para aproveitar essa parcela de R$ 500. Então, ó, já vi alguém que posterga e deixa tudo para depois para ter sucesso? Eu nunca vi isso. Inclusive, todas as vezes que eu procrastinei e deixei para depois foram as situações que eu mais sofri. E perdi grandes oportunidades na minha vida. Então, se preparem para ser os primeiros e aproveitar a oportunidade na quinta-feira. Sabe quem que vai dar essa imersão, gente? O Naum. Ele faz uma mentoria agora que tá acontecendo e é maravilhosa. Vocês precisam conhecer. Então, essa oportunidade de vocês conseguirem fazer essa imersão vai ser só para os primeiros 5, tá? Sim, primeiros 5 inscritos, ok? Se prepare e aproveite essa oportunidade. Paula, verdade. A mentoria do Naum é um divisor de águas. Agora sim, ó, gente, tem 3 caminhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem continuar como estão, com medo de atender um paciente com transtorno neurocognitivo, pode tentar aprender sozinhos, com vídeos soltos, conteúdos desatualizados, no risco, naquela tentativa de erro. Ou vocês podem se juntar a um grupo de profissionais comprometidos e serem guiados por quem já vive essa prática todos os dias e mudar sua carreira de forma real e segura.
dando esse passo na quinta-feira às 9 horas. Vamos lá, vamos lá. Quem se especializar agora vai estar colhendo resultado já nos próximos meses, tá? Imagina agora, você atuando com segurança, ganhando bem, sendo reconhecida, porque lá atrás você decidiu entrar nesse curso e aprender de verdade. Eu garanto que a gente vai olhar para trás e vai rir juntas, inclusive brindar. Por que não? Então, se você quer ser essa profissional segura, respeitada, que faz diferença na vida do paciente, clica agora nesse link que o Dedonça Rodrigues colocou. Pode clicar. Conversa com a nossa equipe e garante a sua matrícula nessa pós. A lógica é muito simples. Sua carreira pode mudar hoje pela simples decisão de você se especializar. Você se enxergará de outra forma e todo mundo te enxergará de outra forma, mas com autoridade. Isso implica em que o próximo paciente com alteração neuropsicológica pode ser seu. A escolha é sua. Tem uma pergunta fantástica da Fabiola Lícia. Lícia, Fale. contará para a titulação da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia? Gostei. Você sabe que a gente não conversou muito, mas sim, claro que conta. Eu tenho que rever, na verdade, o edital. Você me pegou. A gente vai conversar, mas eu acho que se a gente reler o edital, já vai ver que vai estar contando. Eu posso responder isso depois. Inclusive porque eles estão convidados a participar de algumas ações da nossa pós-graduação. Então, eles já estão sabendo que ela existe, né, acompanharam o processo da construção. Muitos professores compõem o núcleo de terapia ocupacional em neuropsicologia, né, da SBP, da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Sim, sim, sim. Cristina já está preocupada aqui quando inicia as aulas. Posso falar Ó, uma coisa, Alicia? pode. Colegas, vocês sabem que eu sempre tive uma atuação em defesa da terapia ocupacional no Brasil e também fora do Brasil pela Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais. E eu conheço de perto a luta dos nossos colegas dos demais países de língua portuguesa, principalmente os do continente africano, na dificuldade do acesso a formações de qualidade e que não lhes custem, a vida para conseguir fazer. Porque um profissional de um país com nível de desenvolvimento ainda menor que o Brasil, ter que investir para uma pós-graduação, por exemplo, e ter que pagar em dólar ou em euro, é absolutamente inacessível. Supera a nossa própria compreensão de barreira de realidade. Então, um dos nossos grandes desejos nessa pós-graduação é que os nossos colegas brasileiros aqui tenham também colegas de língua portuguesa, mas terapeutas ocupacionais atuando em Moçambique, em Angola, em Trinidad e Tobago, né, em Macau, na China, em vários outros lugares onde a língua é o português e nossos colegas pouquíssimo têm acesso a formações de qualidade. Então, ela será online, assíncrona e vários outros dispositivos para que mesmo o terapeuta ocupacional mais ocupado do mundo consiga fazer com extrema qualidade. Não é isso, Lícia? Olha. Sim, não. Isso é muito bom, né? Agora, tudo aqui foi pensado, gente, cá entre nós. A gente pensou assim de maneira bem detalhada, sabe? E sabe por que a gente escolheu essa mensalidade para pós? Porque eu tenho plena certeza e convicção de que você, com o primeiro paciente no mês inteiro, já paga a sua mensalidade. E ainda sobra. TO, sem pós, cobra R$ 90, desvalorizado. Vai viver apertado. Com pós em neuropsicologia, pelo menos com a minha pós, com a nossa, vai passar a ser procurado por pacientes que pagariam a partir de R$ 200 ou mais. O que significa que se você pega um no mês, você já paga com folga a sua pós. Isso sendo muito conservadora. Se olharmos para a vida real, um profissional bem posicionado, ele vai conseguir 20 pacientes por semana.
Ou seja, trabalhar apenas meio período por semana e de lucro no final de mês, pagando mensalidade da pós R$ 500. Gente, a gente vive de amor pela profissão, mas você e sua família vivem também de sustento e dignidade que você traz para casa. Então, leva a sua carreira e sua vida mais a sério. Sabem quantas pessoas precisam de terapia ocupacional na área de neuropsicologia hoje no Brasil? Eu coloco aqui para a gente analisar a demanda e as necessidades com base em dados existentes. O que que a gente sabe? A gente sabe que existe uma alta incidência de condições neurológicas e psiquiátricas. A própria Organização Mundial de Saúde, ela aponta que cerca de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem transtornos mentais graves. No Brasil, esse número chega a aproximadamente 19 milhões de pessoas, que têm impactos significativos nas funções cognitivas e na participação em atividades cotidianas, sendo a TO crucial para a reabilitação e manejo de doenças neurológicas, né? Ó, a prevalência dessas condições, elas, elas são altas, né? No Brasil, por exemplo, se a gente pensar na demência, onde Alzheimer é o tipo mais comum, é altíssimo. O AVC é uma das principais causas de incapacidade no país. E os transtornos de aprendizagem, TDAH e dislexia, por exemplo, eles geram uma demanda crescente por avaliação e intervenção neuropsicológica, incluindo a terapia ocupacional para auxiliar no desempenho escolar e nas atividades de vida diária. Gente, é uma imensa escassez de profissionais habilitados para atender competentemente adolescentes e adultos com autismo, não é? Então, assim, a gente pode sair na frente com as ferramentas dadas com essa pós. Agora, se a gente pensar na demanda reprimida e nos desafios no acesso, a gente vai ver que estudos e artigos sobre neuropsicologia no Brasil, eles frequentemente mencionam uma demanda reprimida por avaliação e reabilitação neuropsicológica. Isso significa que há muitas pessoas que necessitam desses serviços, mas não conseguem acessá-los. Devido que a lista de espera, a escassez de profissionais em certas regiões e as barreiras financeiras. Você sabe a gourmetização da neuropsicologia? Que a gente menciona, assim, um dos resultados de pesquisa, né, indica que a procura por avaliações neuropsicológicas, elas têm crescido, mas nem sempre de forma direcionada às necessidades clínicas reais. E isso pode mascarar uma verdadeira demanda por reabilitação. Vamos pensar agora também no crescimento da terapia ocupacional e no reconhecimento? Ó, todo mundo sabe que a gente está tendo uma procura elevada por terapeutas ocupacionais, né? E isso tem crescido assim. A gente tem um quê? Um aumento de 35% nos últimos 2 anos. Isso de acordo com a Unifor, tá? É um dado de 2024. E isso reflete o maior reconhecimento da importância da terapia ocupacional em diversas áreas, incluindo neuropsicologia. Pessoal, a terapia ocupacional ela atua de forma crucial na reabilitação neuropsicológica. Ela ajuda indivíduos a recuperar, desenvolver ou compensar habilidades cognitivas, motoras e emocionais para participar das suas ocupações diárias significativas. E aí eu estou falando mesmo de trabalho, estudo, lazer, autocuidado. Então, embora a gente não tenha um número preciso de pessoas que precisam de terapia ocupacional na área de neuropsicologia disponível em dados públicos, facilmente acessíveis, podemos inferir que essa é uma necessidade imensa e crescente no Brasil. Eu vi uma coisa, alguém perguntando se a Viviane Abreu vai dar aula nessa pós. Então, Ana, a Viviane, ela é da área de gerontologia, né? Da área de geronto. A gente está com professores que atuam na área de neuropsi mesmo. Então, bem, eu não vou conseguir quantificar, né, isso aqui, porque a complexidade está na dificuldade de quantificar especificamente de quem precisa e quem acessa o serviço, dado uma série de fatores.
No entanto, é inegável que há um vasto contingente de populacional que se beneficiaria enormemente da intervenção da terapia ocupacional no contexto neuropsicológico. A demanda está absurda, mas não temos profissionais para tanta gente. Falta e falta muito. Gente, na área de neuropsicologia, então, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp de neuropsicologia, a gente conhece as pessoas a dedo, por região. Ou indica para ali, para cá, todo mundo com a agenda cheia, não tem para onde encaminhar. Uma, uma coisa que eu percebo, Lícia, é que Hum. a gente vive uma situação hoje na terapia ocupacional que há uma migração, inclusive, de muitas pessoas na sua área de atuação para o autismo, né? Porque há uma demanda de mercado, mas ao mesmo tempo, porque parte dessa formação em torno do atendimento no autismo, principalmente da integração sensorial, ela traz os alicerces que os instrumentos neuropsicológicos dão também em todas as demais práticas. A gente, inclusive, já conversou. A integração sensorial, ela tem o mesmo DNA das avaliações dos processos neuropsicológicos. Se a gente for analisar as nossas práticas, é a mesma fundamentação e evidências que você fornece ao terapeuta ocupacional que trabalha com idoso, que trabalha na saúde mental, que trabalha com outras, em qualquer outro campo, né? Mas você vai ter também os mesmos elementos para ter uma decisão clínica, uma elaboração de relatório, uma participação e atuação enquanto perito, né, forense ou judicial, que é uma área completamente pouco explorada, para não dizer inexplorada. Eu olho as publicações nos tribunais, ou não tem nenhum, ou tem um, dois terapeutas ocupacionais cadastrados, peritos assistentes para o judiciário. Então, você literalmente ganha ferramentas para você ampliar a sua área e passar, de fato, a aplicar ali a valorização qualitativa do que você investiu e do que você está entregando para a pessoa. Você não está vendendo sucessão, você está entregando uma transformação em todas as áreas que você atua. Então, a gente tem que ter, sim, elementos para nos permitir responder aos profissionais embasadamente o que a gente está fazendo, o porquê. E os instrumentos neuropsicológicos, a parte que eu mais gosto, e aí é absolutamente particular meu, eu amo sair da subjetividade no sentido de ter elementos concretos que me ajudem a ter referencial do porquê eu faço cada coisa, né? Então, isso me dá tranquilidade. Porque qualquer momento que eu for questionado, eu consigo comprovar o porquê das minhas decisões, o porquê da continuidade de um plano de tratamento, em fiscalização de conselho. Então, isso é essencial nos prontuários, né? Fora outras análises, questionário de plano de saúde, que às vezes quer glosar atendimento. Então, essas evidências tornam muito mais enfáticas, né? A linha de conduta do terapeuta ocupacional, que é profissional habilitado para ter própria tomada de decisão, né? Admitir ou não pessoas no seu ciclo de tratamento, desligar as pessoas do ciclo de tratamento, tudo isso baseado em evidências. Perfeito. É, gente, se alguém quiser ligar o microfone, pode ligar agora. Vamos falar, vamos conversar. Porque E assim, amanhã a gente vai mandar as informações da pós-graduação amanhã nos grupos. Justamente a matrícula só será na quinta-feira. Vocês vão poder analisar a página da pós, ver a grade curricular, ver os professores que a gente já tem confirmado, as prévias das datas. Então, todas as perguntas que vocês fizeram aqui no chat, amanhã, nos mesmos grupos que vocês estão, que vocês receberam o link para entrar aqui, vocês vão receber o acesso com as informações da pós, amanhã na quarta-feira, e na quinta, a abertura de matrícula, somente depois que vocês analisarem todas as informações no dia de amanhã. Podem falar, quem desejar. alguém quer comentar alguma coisa? Pode levantar a mão, pode abrir o microfone, Eu pode quero escrever, falar. Boa pode noite. falar. Deixa eu Oi. perguntar uma coisa. A Dótica Delótica já Pilote. está no Brasil ou a gente só consegue comprar internacionalmente?
Esses Não, ela já instrumentos que eu sei, porque são os instrumentos, né, que assim, a da TO a gente tem ela e assim, uma das dificuldades maiores é essa aquisição desses instrumentos, né? Então eu queria saber, já temos elas aqui? temos sim. A, Hum, a dinâmica, a gente tem ela na venda em uma loja. Eu tenho até um link dela, mas a gente hum, tem. Agora com os é, juros ela tá bem carinha, mas temos. É. Eu posso Eu- depois eu sei que ela é uma encaminhar para ti. preciosidade para a gente, mas o acesso a ela é complicado, né? Então, Mas olha, já tem um grupo de profissionais pensando como facilitar esse acesso, viu? Recentemente eu tive no treinamento em São Paulo e a gente estava falando sobre isso. Como é que a gente pode agora voltar a pensar, no acesso da bateria? mas aí a gente está falando da delótica. Eu de criança e o de adulto também? Então vocês estão nesse Ó, porque. a de adulto e a de idoso tem para vender no Brasil. A Tá, de criança eu ainda não olhei. Eu sei tá, quem é que tem ela, que normalmente adquire em outros países. tá. E Nesse aí? treinamento, a gente estava conversando sobre isso e como facilitar o uso, na de adulto e de idoso, Uhum. né? Eu acho que a gente pode aproveitar e conversar também com. Esqueci o nome dela agora, que é a nossa professora, gente, que absurdo. Conversar com ela para a gente rever isso. Porque já que está tendo essa pós-graduação, né, para a gente aqui, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar vendo esse caminho, né? Até para poder a gente se empoderar disso e, ó, né? E não deixar, como diz, eu acho que essa é exclusiva de TO e a gente não abrir brecha de jeito nenhum. Eu estou aqui procurando, que me fugiu mesmo. Acho que é a Daniela, né, que traduziu. Como eu não trabalho muito com crianças, essas informações fogem, mas eu vou entrar em Não, contato com ela. tranquilo, Algo que tranquilo. Mas pode eu acho que é uma ocorrer coisa que a gente também. precisa ver. Oi. Algo que Oi? pode ocorrer, Vaneide, é que com as pessoas que compuserem a pós-graduação, a gente pode buscar desconto para compra em grupo. Isso é comum de acontecer quando você tem a formação. E aí, às vezes, a gente consegue oportunidades muito melhores do que uma compra individual, que o Delotica em si, né? Ela tem um valor mais elevado, mas às vezes em grupo a gente consegue uma oportunidade, né? Conversando com os responsáveis pelos instrumentos. Mas uma alternativa, eu gostei. Ela não tá chegando agora, de Chapadinha, Maranhão. Oi, Lulícia, Diga. é é só uma orientação. Meu nome é Socorro, eu sou mãe atípica, né? Sou graduanda de TO, estou no terceiro semestre, mas a minha formação sou assistente social e psicopedagoga. E também estou concluindo uma pós em aba, né? Tudo isso que o meu filho me motivou a voltar à sala de aula após os 45 anos de idade. Então, assim, eu estou vendo essa pós aí, eu acho que também é de suma importância, né? Porque conhecimento nunca é demais, né? E assim, o que você orientaria? Faria mais uma ou nessa que eu tô, tá bom? Olha, eu acho que para qualquer conhecimento que a gente quer ter nessa população, a gente precisa de neuropsicologia, sabe? A É, neurociências, ela é bem ampla, né? Eu acho que também é um conteúdo que soma muito e é necessário. Porque se a gente pensar, a neuropsicologia, o que que ela é, né? Ela é uma disciplina que ela ocupa a relação entre o cérebro, o comportamento e as funções cognitivas. Então, é uma disciplina que ela faz parte da neurociências. certo. Ela é uma área interdisciplinar de conhecimento, de atuação, integra conhecimentos, instrumentos, métodos, modelos teóricos de várias áreas. Então, assim, eu recomendo fazer. É que a Obrigada. neuropsicologia faz aplicação para o que a gente aprende nos conceitos, né? A neurociência vai trazer a parte teórica para a gente compreender processos e a neuropsicologia traz formas de você aplicar, seja para medir ou intervir. Pronto, obrigada. Pois Nada. vamos, E nessa introdução.
E nessa introdução da neuropsicologia, a gente revê toda a parte de neurociências também. É isso. Certo. Oi, Gislaine. Oi, tô tentando achar o microfone. Tô ouvindo já. Achou? Tá ouvindo? Eu estou fazendo aqui Sim. uma, um agradecimento, porque vocês estão na minha vida há muito tempo, o Naum me ajudou imensamente durante vários anos, me deu um super apoio no tempo que ele estava lá no Ministério. É, eu agora estou atuando com integração sensorial, foi o que me sobrou, sofrendo muito, porque aos 72 anos eu estou com 1000 lesões, quero falar sobre essa questão, mas estou me jogando no chão, estou levantando, estou sentando, é, né? Mas usando todos os instrumentos que eu tenho acesso para me certificar de que aquela criança, qual a dificuldade que ela tem, e aproveitando a minha experiência em Brandme lá de Portugal e atuando, achando uma ferramenta maravilhosa para trabalhar nessa área. Mas que prazer ver vocês. Entrei aqui, falei, vou só olhar meus amigos, mas depois vocês me começaram a fazer a posse. Eu queria Ai, dizer para prazer vocês, imenso. Muito é, bom revê-la aqui, nem que seja por voz à distância. a verdade é que o grupo de TOs formadas em 1974 iniciou um estudo do Lúria para aprender neuropsicologia. Aquilo foi um sofrimento, porque o livro em inglês a gente não entendia metade do que estava lendo, e nos reunimos durante 2 anos, né? Sim, sim. Então, é maravilhoso. Eu escrevi lá, já me inscrevi, que a neuropsicologia é a base para qualquer trabalho de terapeuta ocupacional. É a base. Não tem como não ter esse conhecimento. Falei demais. Não, Ô, não. ô Falou necessário, é Gislene, isso mesmo, concordamos, estamos falando da mesma coisa. É muito bom. ó, eu queria só dar uma palavrinha. Gislene, prazer te conhecer. Porque é o seguinte, é uma pessoa assim, pela idade que você falou, e você está ainda como terapeuta ocupacional. Eu sou daqui de Brasília, aposentei da Secretaria de Saúde, mas eu não consigo também deixar a CTO. Vou entrar agora, fazer 60 anos, mas não consigo deixar a CTO. Como pode um negócio desse, né? Uma paixão. Então, foi um prazer te conhecer, né? Não é paixão, é acreditar no que a gente faz e bem feito, né? Tem que fazer bem feito. Não dá para ficar no meia boca. A gente vive um momento em que a TO está sendo, a gente está tendo formação de muito terapeuta, infelizmente, à distância, com muito pouco conhecimento e ganhando. Eu falo assim, nossa, esse povo está ganhando 5 vezes mais que eu não estou acreditando nisso. Não que eu esteja com inveja, mas eu estou desacreditando no conhecimento e estou muito preocupada. Então, enquanto eu puder atuar, eu vou atuar para construir esse conhecimento. Ai, que orgulho. Mas eu também, eu me vejo chegando aos 70, aos 80, trabalhando como TO. É isso aí. Mais alguém, mais alguém? Eu não estou conseguindo ver todas as perguntas, gente, mas se faltar alguma coisa, abre o microfone e pergunta. Até Ou colocar aqui não, uma dúvida que o pessoal. Eu já abro, alguém vai falar. Mas a gente fez uma escolha de categoria, pessoal, inclusive, né? A pós-graduação, ela é de terapeutas ocupacionais para terapeutas ocupacionais. Ela será admitida a matrícula para pessoas já com registro, né, no CREFITO. E justamente porque a gente vai focar profundamente no objeto da terapia ocupacional em todo o processo dessa pós-graduação, né? Foi uma escolha de categoria e não de mercado. Se fosse uma escolha de mercado, ela seria aberta a todo e qualquer profissional de nível superior. Mas seria outra pós-graduação em neuropsicologia multiprofissional. E o que nos faltava era a oportunidade de algo que literalmente extraísse o diamante de terapeutas ocupacionais. Então, por isso nós fizemos essa escolha para ser exclusiva para terapeutas ocupacionais. Alguém estava falando na hora que eu comecei, me perdoe, pode ou falar. não, sou eu, Alexandre. Oi, Alexandre. Enquanto você estava falando, boa noite, né? Meu nome é Alexandre, eu sou terapeuta ocupacional há 17 anos, me incluo aí junto com vocês todos, né? É muito bom a gente ouvir essas experiências
e saber que você também não está muito atrás. Então, assim, não. Você falou a respeito da formação de grupos. Enquanto você estava falando, eu estava ouvindo a respeito do que estava sendo ministrado, eu já estava passando para os grupos aqui, formando já um grupo já para entrar para questão do curso aí, porque nós somos assim, né? Quando a gente vê uma coisa boa, uma Ou a oportunidade, a gente gente já quer espalha. passar para alguém, né? E formar grupos. Então, assim, eu acho que até amanhã eu tenho esse grupo. Como é que eu faço para entrar em contato com você? Vai Ou... ser no grupo de WhatsApp que vocês receberam o link para pós-graduação. Amanhã a gente vai colocar as informações, a página, vocês terem acesso às informações dos professores, a ementa, a grade curricular das disciplinas, tudo sobre a pós. E no mesmo grupo, na quinta-feira, vai ser disponibilizado o link da matrícula, na quinta-feira de manhã. Então, amanhã, informações no grupo de WhatsApp que vocês estão, e na quinta-feira, nesse mesmo grupo, o link de matrícula. Por que com calma? Para que todo mundo tenha acesso a essas informações. A gente sabe, a gente tem plena confiança no como está espetacular. Como Lícia colocou, nós temos professores de outros países convidados, professores que literalmente são a referência em cada um dos instrumentos que vão ministrar. Às vezes são o único treinador habilitado e autorizado daquele instrumento, né? A gente vai ter alguns workshops com outros convidados, né, internacionais e literalmente a gente está trazendo o melhor que se pode ofertar. E vocês podem direcionar as pessoas que estão convidando para entrar no grupo de WhatsApp pelo mesmo link que vocês entraram. A gente pode colocar aqui agora, novamente, o link do grupo, né? Porque aí essas pessoas conseguem entrar e ter acesso à informação. Acho que é isso que você ia perguntar, né? Como fazer essas pessoas terem acesso à informação da pós? Isso, também. Isso. Perfeito. Pronto. Então vai ser no grupo. Obrigado. Não precisa. Alessandra, fale, diga. Eu fiquei com uma dúvida. As aulas, apesar de vocês estarem divulgando agora e a inscrição ser na quinta-feira, já temos aulas na plataforma? Essas aulas vão ser, apesar de assíncronas, vão ter acesso ao vivo e vai ficar gravado? Como vai funcionar isso? Nós teremos aulas assíncronas, né? Elas vão, até porque a gente tem professores que estão em fusos horários completamente Diferente. distintos. Por exemplo, a professora da China agora é de manhã lá, né? Mas isso é uma oportunidade. Ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas atividades que serão online e síncronas, sempre marcadas com antecedência, nos workshops e outras ações, mas a grande maioria das disciplinas gravadas e assíncronas. As disciplinas estão programadas para a gente começar em agosto. Tudo isso a gente também vai informar com um melhor detalhamento para vocês. Então, agora é período de matrícula, né, junho e julho. Agosto a gente começa as aulas e todos os matriculados terão até 2 anos para concluir, segundo as próprias regras do MEC. Nessa primeira turma, não existirá aquela situação de alguém, nossa, quero fazer ultra rápido, em 6 meses terminar. O MEC permite, né? O MEC permite, mas não é o ideal. A gente não recomenda, porque a gente quer que vocês literalmente absorvam e saiam com a prática profissional transformada, independente da área que vocês atuam, né? Se com criança, se com adolescente, se com adulto, se com idoso, qualquer prática profissional do terapeuta ocupacional consegue se beneficiar das evidências que a neurociência e a neuropsicologia trazem, né, para o nosso raciocínio clínico. A chave da transformação é o raciocínio clínico do terapeuta ocupacional e as evidências que a gente vai passar a se alicerçar a partir dos instrumentos. E a gente vai ganhar o quê? A maestria de saber que instrumentos utilizar e aplicar em cada um dos casos, como a Alicia trouxe hoje o estudo de caso da Aurora, viu? Mas as aulas só começam em agosto. Ok, obrigada. Eu estava preocupada que eu botei aqui no grupo, né, no chat, eu sou a louca das aulas. Conforme ela foi falando, eu fui me aproximando dos livros de neuropsicologia, trouxe tudo para perto de mim. Dá para se programar, garante É, esse valor, gente, realmente está especial. Amanhã é meu aniversário, então é um hum, presente para a TO. Vocês não acham uma formação em neuropsicologia muito pior com a qualidade que a gente está oferecendo por esse valor. Então a gente de fato está buscando um presente para a TO, né? E pelo nosso legado, né? Lícia já ficou à frente de associação de TO há muito tempo.
então nem falo. Foram mais de 20 anos pela militância da profissão. Então, é um presente nosso, no sentido de fato gerar acesso, né? Oi, Mari, tem perguntas? Tá, Mari, pode perguntar amanhã. Sei que você também falou que tinha que descansar, vai descansar. A gente amanhã vai conseguir conversar com todo mundo no grupo, caso as próprias informações da página não respondam, tá? Mas acredito que elas já vão trazer elucidação e principalmente a apresentação dessa estrutura, né? Do que a gente hoje aqui apenas falou, lá vai estar um pouco mais detalhado no sentido de ter algo concreto. Ô, Lícia, Oi, diga. queria dizer que foi um prazer conhecer você com tanto conhecimento enriquecedor para nos passar, viu? Muito obrigado. Disponha, estou aqui sempre, viu? Precisando é só entrar em contato. Tá bom, obrigado. Boa noite. Nada. Boa Espero noite. que a Cheguei gente um pouco tenha atrasado. mais minutos. Boa noite. Cheguei um pouco atrasado aqui na correria. Sou da turma do Alexandre aí também, mas tamo junto. Boa Esse meu demais amigo, essa a gente se pós. formou juntos. Bem-vindo, Pai de Erlon. Alexandre aí, somos parceiros aqui, vizinhos de municípios aqui próximo. Ele tá bem aqui no Piauí, eu tô aqui no Maranhão, mas estamos juntos, formamos junto. Se Deus quiser vai dar certo, né, Alexandre? Montar esse grupo É aí. isso aí, doutor. Show. Eu sou maranhense, né? Vocês sabem. Ah, que bom. Opa, que legal. Parabéns. Só aqui com saudade da festa do boi e da festa junina. É, tá E tudo, tá tudo tudo. já começou já. Eu Pois, tô um Ô, abraço, perdendo viu, aqui. Lícia? Sigo você no oi? Instagram, sigo você nas redes sociais. Muito bom seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada. Gente, é verdade, a gente estava até conversando uma coisa que o Naum falou. Amanhã é aniversário dele. É por isso que essa oferta de 24 horas, por isso dessa oferta que a gente está oferecendo uma imersão para os 5 primeiros inscritos. Não é à Você nem toa, falou não, é do bônus de aniversário. 20, Oi? de, você nem falou os 20 primeiros, tinha um bônus de 20 primeiros. Eu Eu esqueci. comentei dos 5 primeiros inscritos que iam fazer parte Fazer da a, imersão. vai fazer eu vou fazer uma análise de carreira, uma orientação de carreira para os 5 primeiros inscritos. E faz diferença, viu, gente? Eu sei que é uma das grandes dores de quem saiu da faculdade e não tinha orientação qual trilha seguir. Eu sei como foi duro eu construir minha própria trilha. Então, a gente ter um processo de discutir quais são as habilidades, quais são as nossas ligações, né? O que a gente tem mais afinidade com a TO. Fazer uma escolha de nossa área de atuação, focar no público e começar a construir autoridade a partir de um plano de carreira, muda muito. Nos faz perder menos tempo e dinheiro, porque a gente começa a fazer escolhas em torno disso, de um alvo, de um rumo, de uma rota que a gente vai traçar. Verdade. Nossa, e como a gente corre, né? Quando não tem um caminho assim trilhado. Por exemplo, a Maísa está aqui escutando, né? Você falando nisso, a Maísa me acompanhou, que foi minha colega de turma, né? Uma amiga de turma. Nós fomos para São Paulo assim que a gente se formou. Ela acompanhou. Lá vai para São Paulo, vai atrás, vai correr, tenta residência, tenta prova, faz aquilo, faz isso. Não, tem que ir para especialização em São Paulo, em neurologia, porque a residência não oferecia tudo aquilo. Nossa, gente, como é. E poder ter alguém nesse caminho, né, nesse início desse caminho, eu acho que faz muita diferença, sim. Vale muito, muito a pena. Maísa, outro beijo para você, viu? Vamos brindar com toda certeza. Ó, então eu falei da imersão. Eu falei das 24 horas, né? Dessa bolsa. Eu acho que eu comentei tudo. Eu acho que tá bom, né, gente? Acho que tá muito bom. Bem, acho que tá dando nosso horário. A gente também pode ir terminando. Alguém mais quer terminar? Quer falar alguma coisa? Quer encerrar? Já podemos nos despedir. Ou não,
Eu? Eu vou te dar meus parabéns se eu não conseguir dar você amanhã, viu? Ah, muito obrigado, Alexandre. Muitos Muito anos de obrigado. vida. A gente vai se ver aí, não? Vamos, vamos sim. A gente está inaugurando, né, essa é a primeira pós-graduação do Instituto de Estudos Avançados em Terapia Ocupacional, criado com a missão de qualificar enormemente os terapeutas ocupacionais do Brasil e dos países de língua portuguesa e América Latina. A gente vai, com certeza, ter muito ponto de contato para trazer só o melhor para os TOs de forma acessível. Que bom. Vamos lá, gente. Muito prazer, muito obrigado por hoje. Espero que a gente tenha conseguido agregar valor para vocês hoje, dando um gostinho do como a neuropsicologia agrega no e faz diferença na nossa vida diária enquanto profissionais. Um Gente, abraço. Obrigado. muito Obrigado a todos os obrigado. amigos aí. Parabéns para quem está até agora. Tenho certeza que valeu a pena, tem muita coisa para aproveitar. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima, viu? Até, Tchau. gente. Falou. Até a Beijo. próxima a Boa todos. Um noite. abraço. Parabéns, Teós. Parabéns, Uhul. Teóis. É, é difícil a gente ter Obrigada. um encontro assim bom, viu? Assim, viu? Muito bom mesmo. Né? Que coisa boa. Com muita informação, né? Muita informação pertinente, né? E favorável para a Esse terapia ocupacional. retorno, esse retorno é o retorno que a gente gosta, que a gente pode pensar em fazer outros. E isso tem que ter mais momentos assim, né? É importante demais. Importante mesmo. Boa Gente, noite, então um gente. Tchau, beijo e tchau. boa noite. Boa noite a todos. Parabéns aí. Tchau. Parabéns. Vamos encerrar com